Irmãos, graças e paz, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Estou com saudade de todos, vontade de nos reunirmos novamente e presencialmente, não é mesmo? Mas enquanto nós não podemos, vamos cultuando o nosso Deus sempre, diariamente. E hoje estamos reunidos para adorar o nosso Deus. Eu espero que todos estejam fortalecidos na fé do nosso Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá essa graça redentora, é nele que nós devemos nos firmar, nos fortalecer. Então, meus irmãos, nós vamos ler um texto que eu gosto muito, ele está em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar a Deus, engrandecendo o seu nome e o adorando. Amém? Senhor Deus glorioso Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, neste momento, Senhor, querendo entregar o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, aceita o nosso culto, Senhor, a Ti. Nós Te engrandecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Pai, sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, nesse tempo difícil, nos consolando, Pai, nos dando força, Senhor, falando por meio da Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor, que conhece os desígnios do nosso coração, Pai. Eu Te louvo, Pai, porque as Tuas promessas são verdadeiras, Pai. As Tuas promessas, elas permanecem para sempre, Senhor. E elas nos dão força diariamente, Senhor, para continuar caminhando, Senhor. Ainda que nós nos sintamos desgastados externamente, Senhor. Internamente, Senhor, o Senhor nos renova e o Teu Espírito Santo age em nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos Te louvar, Senhor. Pai, continua cuidando da Tua igreja, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor cuida e protege dos seus, Pai. E que a Tua igreja, Pai, triunfará e permanecerá, Senhor, para sempre até a Sua vinda, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade, Pai, de termos a liberdade de Te cultuar e de Te adorar, Senhor. Eu entrego essa oração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor.
novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido este lugar. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui reunidos mais uma vez, embora virtualmente, mas unidos com a mesma fé, com o mesmo amor e espírito em verdade, para cultuarmos o nome do nosso Deus. Que Ele receba o nosso culto de adoração e seja presente em nossas vidas para todo sempre. Nesse momento, peço que os irmãos leiam comigo a palavra de Deus, e que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 1 e 2. Ó Deus, compadeça-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos orar, irmãos? Uma oração de confissão de pecados. Oremos então juntos. Senhor nosso Deus, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Te amamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado por este privilégio santo de estarmos falando com o Senhor. Muito obrigado por esta intimidade, por esse momento gostoso, um momento de paz, um momento em que depositamos toda a nossa confiança em Ti, esperamos em Ti, aceitamos o Teu querer em nossas vidas. Senhor amado, Tu és um Deus de amor, um Deus misericordioso. Somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Então, unidos numa só voz, num só pensamento, estamos te pedindo que nos perdoe dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das transgressões, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos para que não caiamos em tentação. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sabe o que fazemos que não te agrada. Para o Senhor, nada fica em oculto. O Senhor nos conhece, nos examina e sonda o mais profundo do nosso ser. Então, neste momento, te pedimos mais uma vez
que nos perdoe tudo aquilo que fizemos e que façamos que te entristeça, seja em atitudes, em pensamento, que o Senhor nos perdoe. Estamos nos sentindo envergonhados, pequeninos, mas o Senhor é um Deus grande, é um Deus que nos ama, é um Deus de promessa. Nós te pedimos que o Senhor nos limpe, nos deixe mais alvo do que a neve, para que possamos desfrutar da tua presença santa no nosso coração e no nosso viver. É no teu nome, no nome do Senhor, que é amado por nós, que nós te pedimos, Jesus, que é o nosso Salvador. Nos perdoa, nos torne mais alvo do que a neve. Eu te peço e te agradeço desde já, com as nossas vidas em tuas mãos. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, como nós fazemos tradicionalmente na nossa liturgia, nós queremos fazer aquele momento de pais de joelhos, filhos em pé, né? A própria frase já denota, já dá o conteúdo, o desejo que está
em nossos corações. Que nós dobremos os nossos joelhos, que nós clamemos ao Senhor pela infância, pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, para que o Senhor os livre do mal e possa conduzi-los aos caminhos do Senhor. Num primeiro momento de comunhão com Deus, de reconciliação com esse Deus maravilhoso e buscando nele o refúgio bem presente, eles possam também ser usados no poder do Espírito Santo para a honra e glória do nosso Deus. Então eu quero convidá-lo, se você tiver a oportunidade de se ajoelhar, faça-o agora, ou se não, mesmo não podendo, que você, no seu coração, no seu desejo, ore ao Senhor, colocando a vida das crianças, adolescentes e jovens que o Senhor, o nosso Deus, convide a colocar no seu coração. Que Deus nos abençoe nessa visão. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos em Teu nome santo interceder, ó Deus, por nossos filhos, colocando cada um deles diante do Teu altar, Senhor. Visita-os poderosamente na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu precioso amor. Que eles sejam, ó Deus, cuidados por Ti. Usa-nos, ó Deus, como pais, usa-nos como família, usa-nos como igreja, para de que, algum modo, de um modo criativo, de um modo abençoador, de um modo sábio, nós possamos também, ó Deus, levá-los a uma profunda reflexão na Tua presença, no Teu poder, Senhor. Visita-os assim, trazendo, ó Deus, os seus corações diante da Tua presença, que o Senhor possa falar a eles, possa dar a eles, ó Deus, a bênção necessária, para que sintam a necessidade, o desejo de andarem plenamente nos Teus caminhos, ó Deus. Nós oramos pela infância, Senhor, da nossa igreja, pelos filhos, pelas crianças pequenas. Oramos, ó Deus, pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes, pelos jovens. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor visite em nossa igreja essas necessidades. Mas visite também, Senhor, em nossa creche, visite também entre os nossos vizinhos, na sociedade a qual vivemos, que o Senhor possa tratar e abençoar, ó Deus, a tantas dificuldades, violência, fome, desgraças, ó Deus, famílias desagregadas. Senhor, há muitos desafios, mas nós cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e desejamos, porque o Senhor é Deus de glória, Deus de poder. Transforma essas realidades, ó Deus. Nós pedimos no Teu cuidado, no Teu amor, orando no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz.
Graça e paz, amados irmãos, nós queremos em Cristo Jesus pedir que o Senhor nos abençoe em toda a ministração desse culto e agora nós queremos orar pela palavra do Senhor, cuidando de nós, nos orientando e nos exortando para que cada dia mais nós possamos corresponder ao anseio, ao desejo, à vontade de Deus para o nosso viver, para a nossa vida pessoal, familiar, para a vida eclesiástica como igreja, para a nossa vida social também, como cidadãos, como membros dessa sociedade que nós somos. Vamos orar por isso. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade, por esse privilégio que nós temos de cultuar, bendizer, adorar o teu santo e bendito nome. O Senhor, que é nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor estende graça, misericórdia, amor e estende também a tua santa e bendita vontade para a tua igreja. Como igreja agora, queremos que a tua palavra seja fonte de vida, discernimento, sabedoria e possamos através dela também, Senhor, expressar nossa vida, nosso testemunho, nossa expressão de caminhar contigo como um louvor à tua glória, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, pedindo que o Senhor os visite poderosamente. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando necessidades, há casos no nosso país, por exemplo, de fome. Nós intercedemos por tudo isso, ó Jesus. Intercedemos, ó Deus, pelas chuvas, agradecendo a Deus pelas chuvas que têm chegado, inclusive em áreas de queimadas. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido, tem cuidado de nós e tem estendido, ó Deus, de geração a geração, a tua bênção e as tuas misericórdias. É nesse Deus bendito, maravilhoso, nesse Deus eterno. Nós te cultuamos, te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos fazer a leitura de dois textos da palavra do Senhor. O primeiro é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, que diz assim: concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O segundo texto é 1 João, capítulo 3, verso 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Que o Senhor abençoe a palavra que foi lida em nossos corações. Irmãos, nós queremos dar continuidade ao tema do nosso mês, que é a Igreja Reformada, sempre se reformando, e o tema do nosso domingo é a reforma e a sociedade. A reforma e a sociedade. A mentalidade, muitas vezes, que nós presbiterianos temos é tão contaminada com outras vertentes que nós esquecemos os conteúdos da reforma. Alguém pode dizer assim, mas vai falar sobre reforma e sociedade? Não vai falar para mim, então, não vai falar para o meu coração. Então nós continuamos com aquela escolástica, daquela visão de um silogismo, que se Deus não está falando comigo, então eu não quero ouvir porque Ele não tem nada para me dizer. Essa é uma mentalidade da Idade Média e que é muito comum em nosso meio. Nós precisamos, em toda essa sequência que nós temos feito sobre a reforma, não somente resgatar, mas aprender, ampliar, amplificar nossa visão sobre a reforma. Geralmente quando se fala de reforma, só se fala da sola, né? Sola Dei, sola gratia, sola escritura, sola fé, né? Parece que sola, parece que nós estamos falando de um lugar que só cuida de sapatos, né? Mas não é esse sentido que a gente tem que ter. Reforma é algo muito mais amplo do que só os significados que geralmente são falados da reforma, e eu tenho tentado trazer isso para você. Nós falamos domingo passado de realidades sobre a reforma. Primeiro falamos sobre a reforma e a verdade, depois a reforma e o ensino, e nós pudemos perceber a grandeza desse movimento fantástico, espiritual, carismático que foi a reforma, e que nós precisamos reaprender, reaproveitar,
reciclar a nossa vida, por isso Igreja Reformada, sempre se reformando, porque há muito conteúdo importante para a nossa dinâmica, para o crescimento do nosso viver em Cristo Jesus. E hoje nós queremos falar sobre a reforma e a sociedade, porque esse foi um tema também fundamental e principal para os reformadores. Todos os reformadores escreveram livros falando sobre uma teologia e o Estado. Veja que interessante. Hoje nós vivemos um presbiterianismo ou uma estrutura reformada totalmente distante de uma visão política e de uma visão social e de uma visão que nós devemos ter como comunidade, como cidadãos também. E é essa expressão que eu quero trazer a você para que nós sejamos instigados, fomentados, perturbados também em nosso coração para pensar na maneira melhor que nós devemos agir, viver e testemunhar da nossa fé em Jesus Cristo, enquanto igreja, como sociedade, como cidadãos que nós somos. Nós começamos em Lutero falando de todo o processo que Lutero viveu e como a graça foi um instrumento fundamental para a transformação da mentalidade teológica da igreja, das condutas, como isso influenciou o ensino, a educação, como nós falamos domingo passado. E essa questão da graça foi crescendo de tal modo que foi trazendo outras dinâmicas e outras realidades para a visão do povo, para a visão da igreja, para a visão do Estado. Então a visão de Lutero é: se a graça nivela todos nós podemos receber a graça de Deus, não faz sentido os seres humanos serem infinitamente mais privilegiados que outros, esses desprovidos de todos os direitos. Veja que interessante. A graça de Deus, a teologia reformada, começou a desembocar, a sair para estruturas sociais, mostrando que se a graça é gratuita, ou seja, é dom de Deus e é para todos, nós temos a oportunidade também de ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas ações. Então essa estrutura de que assim como Deus faz com cada um de nós, também nós, seres humanos, temos que fazer uns com os outros, porque é o que Deus está nos dando como estrutura, como modelo, como desempenho para a nossa vida social, econômica e familiar e como igreja. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Há estudos muito bonitos que falam como que os direitos humanos que foram escritos pela ONU tiveram influência da estrutura do pensamento reformado. Isso não é muito divulgado, isso não é muito falado, porque sempre as pessoas não querem relacionar a religião com as estruturas filosóficas, mas há uma história, há um legado, há uma tradição da reforma que trouxe consequências para a visão moderna, para o modernismo, né? Aquela estrutura feudal da Idade Média começa a passar por uma transformação radical através do movimento da reforma. E eu quero ressaltar isso hoje com você, ilustrando de um modo muito claro, um livro que Lutero escreveu com 12 artigos. Esse livro se chama Campesinato da Suábia. É um texto de 12 artigos de Lutero que, a partir de uma reflexão do que Deus havia feito nele, da teologia que ele havia reformulado a partir da palavra de Deus, ele então começa a projetar e a especificar isso também nas relações de justiça, de verdade, sociais, econômicas para toda a sociedade que ele vivia. O primeiro artigo deste livro fala sobre a autonomia das cidades, dos condados, dos burgos de escolherem seus pastores. Até aquele momento, o pastor era designado por alguém, muitas vezes pelo príncipe, pelo rei, e era alguém muito mais ligado a um aspecto político do que teológico, eclesiológico, de ensinar, de dar a concepção doutrinária, o ensino da palavra de Deus. E Lutero, então, nesse primeiro artigo, traz uma transformação
de que as cidades, os burgos, as próprias igrejas locais poderiam ter a facilidade de escolher os seus pastores. Veja como a democracia, como o processo de escolha não mais de cima para baixo, mas de baixo para cima, que é um processo da reforma, começa a surgir de modos a pontuar as cidades na Europa. Isso vai transformando todo o pensamento, toda a realidade da sociedade daquela época, e até hoje nós temos esse legado maravilhoso. Quando nós tivemos processos de ditadura aqui no Brasil, as nossas igrejas continuavam elegendo seus presbíteros, seus diáconos, a eleição e a democracia sempre foram marcas presentes do presbiterianismo. E nós deveríamos pensar nisso como um valor precioso, não somente para as nossas igrejas, mas para a sociedade, e como podemos fazer com que isso seja aprofundado, melhorado, aperfeiçoado, de modo que nós tenhamos uma melhor democracia em nossa cidade, em nossa igreja, em nosso país, na própria família, nas relações que nós temos de trabalho, no condomínio que nós vivemos, nos locais onde nós podemos ter alguma voz. E toda a voz que nós exercemos na sociedade sempre é um ato político. E por isso, reforma e sociedade tem a ver com esse aspecto da política, e nós queremos destrinchar um pouquinho, ou talvez hoje provocar a sua reflexão sobre isso para a honra e glória de Jesus. O segundo artigo desse livro de Lutero era o imposto sobretaxado. Parece que é um assunto muito atual para o brasileiro. Nós temos muitos impostos. E naquela época, como o príncipe era dono de todo um condado, de toda uma região, de toda uma terra, você já pagava impostos sobre a sua produção, mas se o animal pastasse na terra do rei, do príncipe, você tinha que pagar imposto. Então era uma sobretaxação, né? Você não só pagava sobre a sua produção, mas você pagava também pelos seus animais e tudo mais. Então, evidentemente, que o povo ia ficando cada vez mais pobre e os ricos cada vez mais ricos, porque eles eram esta nobreza, essa elite. E a reforma, Lutero e depois Calvino também trabalha muito bem esse tema, vai trabalhando o conceito de que nós precisamos ter deveres iguais, mas também direitos iguais. O artigo 3º desse livro fala sobre servos. Não a palavra servo como a gente entende na Bíblia, né, de servir, de se colocar à disposição, de se submeter a uma autoridade por conta própria, por direito, por vontade, mas naquela época o servo era como que uma propriedade do rei e ele, portanto, poderia utilizá-lo das mais variadas formas. Isso Lutero, então, combate, vai contra essa realidade. O 5º artigo de Lutero fala sobre lenha. É interessante, né? Lenha, por que falar sobre lenha? Né? Hoje nós temos fogão a gás, fogão elétrico, mas naquela época, cozinhar, fazer a sua comida precisava de lenha. E toda vez que você pegava a lenha, e a terra pertencia ao rei, você tinha que pagar pela lenha que você pegou. Então veja, você paga pelo animal que pastou, você paga porque você é servo, você paga pela sua produção, você paga porque usou a lenha, né? E Lutero percebe uma distinção de justiça e de verdade que deveria ser corrigida. O 6º e o 7º artigos falam sobre a corveia. O que era isso? Era o serviço forçado para o proprietário da terra. Você era servo e se o rei estava passando e via lá que precisava limpar um campo, ele te chamava e falava, vai limpar aquele campo lá, porque é meu e você é meu servo, você tem que fazer isso, e fazia de graça. É muito semelhante hoje quando alguma autoridade, né, seja ela autoridade jurídica, policial ou empresarial, e que ordena você fazer um serviço que não é da sua atribuição, e você acaba fazendo por coerção e por necessidade para a manutenção do seu emprego. Então veja que essas tradições da Idade Média continuam ainda a permear o mundo que nós vivemos das mais variadas formas.
é o proprietário de algo que fala que você deve fazer para que não seja despejado. Eu lembro quando eu estava no Líbano, muitos refugiados sírios alugaram, às vezes, só um quarto para morar, e os proprietários do prédio faziam com que aquele refugiado limpasse todo o prédio, limpasse as janelas, isso tudo sem nenhum valor, sem nada, exatamente porque se você não fizer isso, eu vou despejar você mesmo pagando o aluguel desse local, porque você não é daqui, você é de fora, e eu posso então ordenar para a polícia tirar você daqui. Isso acontece não só lá no Líbano, isso acontece aqui no Brasil também, acontece nos locais onde nós temos pobreza. Nós temos percebido isso hoje na pandemia. Quantas pessoas têm passado o problema de moradia, né? Evidentemente que não só nessa época, mas potencializado por essa realidade, e nós podemos ver o quanto que é atual esses escritos que Lutero coloca para nós. O artigo 8º fala sobre os juros abusivos, né? Não preciso nem comentar sobre isso, né? O Brasil é campeão em juros. O 9º fala sobre as leis desfavoráveis e aplicadas erradamente pelos juízes. Veja que interessante, Lutero muda uma frase que existia naquela época, que era o seguinte: o rei é a lei. Então, tudo que o rei falava virava lei, mesmo que fosse contrário à justiça. Lutero muda esse moto, esse termo, e diz: a lei é o rei, e, portanto, todos nós, inclusive o rei, está abaixo da lei. Isso é fundamental, porque trouxe uma visão de justiça e de verdade que naquela época não existia, e até hoje nós estamos extremamente contaminados por essa realidade. Justiças desiguais, juízes que não são justos. Você tem acompanhado a televisão, viu aí um prisioneiro, né, condenado em 2 instâncias de alta periculosidade, né, solto pela justiça, porque a lei fala uma coisa e os homens cumprem outra. O 10º artigo fala sobre a grilagem de terras, tão comum em nosso país. Quanto sofrimento tem os nossos indígenas, que são proprietários das suas terras, mas porque socialmente são considerados inaptos, não responsáveis para alguns aspectos da lei, as pessoas abusam desse interesse e tiram as terras indígenas. Isso é muito atual para os nossos dias e acontecia na época de Lutero. O 11º artigo fala sobre a revogação de imposto a ser pago em caso de morte. Se você morria, você tinha que pagar imposto, né? Hoje morrer também é algo caro, inclusive no Brasil. O 12º fala sobre reivindicar um acordo com a palavra de Deus para que nós façamos uma justiça correta. As escrituras que Lutero fez são de extrema atualidade a nós, porque Lutero coloca que as pessoas são mais importantes que as coisas. A liberdade tem que ser responsável e consciente. Nós podemos perceber então, amados irmãos, como é fundamental essa perspectiva de que nós devemos ter uma visão social, uma visão política, porque nós somos contaminados por grupos outros evangélicos, pela estrutura do pensamento católico, por esse escolasticismo da Idade Média, pelas formas de silogismos, que são estruturas que vão montando pensamentos e levando a uma inverdade, a uma mentira. Isso é muito comum na nossa sociedade, nós estamos contaminados por isso, e mais do que nunca, Igreja Reformada, e sempre se reformando, é buscar os nossos primórdios, nossos significados mais profundos, como eu acabei de falar, por exemplo, dessa literatura de Lutero, que nos traz perspectivas de que a igreja também é convidada
a fazer parte da sua história das mais variadas formas. E eu quero convidá-lo então a fazer história com Deus. O Deus da história nos convida a fazer história com Ele. É o Deus que não só se prontifica a cuidar da igreja. A igreja não é um bunker, um local de proteção apenas para nós, mas a igreja deve ser um polo que transfere, que emite, que ilumina como luz do mundo, como sal da terra também a sociedade. Eu e você somos convidados a olhar para a reforma, aprender com ela e sermos uma igreja reformada no seu conteúdo mais profundo para a honra e glória de Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, a política é uma relação contínua de quem mora em conjunto com outras pessoas. A questão da cidade, a questão da cidadania, a questão da vivência, a questão dos direitos, dos deveres, as questões que estão relacionadas diretamente ao nosso viver. Elas agem, incomodam, interagem conosco diariamente e nós precisamos, como igreja, também ter uma visão desse significado da igreja na sociedade, a reforma e a sociedade, como nós estamos provocando você uma reflexão nesta noite. Eu quero falar um pouco sobre Calvino agora. Calvino já é uma geração posterior a Lutero, ele não está no início da reforma, ele entra um pouco depois desse início, mas dá continuidade a uma série de estruturas do pensamento da reforma, vai ter diferenças em relação a alguns outros reformadores, isso é evidente, porque havia um livre acesso, um livre pensamento, e esse livre pensamento deu a oportunidade para que os reformadores pudessem pensar e estruturar o seu pensamento através disso. Calvino também escreveu sobre o Estado, também escreveu sobre as condições do Estado. E uma coisa que o calvinismo traz de muito forte é a diferenciação entre Estado e Igreja, a separação. Então essa secularização do Estado, o Estado não sendo mais religioso como era no passado, quando na Idade Média se misturava Igreja e Estado, muitas vezes nós temos na história que o rei coloca o Papa, em outros momentos o Papa coloca o rei, ou seja, a ligação era tão forte, tão estruturada um com o outro, tão relacionada, tão ligada, que não havia diferença entre um e o outro. Evidentemente que isso trouxe graves situações de desmandos, de erros, de pecados que a igreja cometeu por causa dessa vinculação com o poder político secular, o poder político deste mundo. Isso traz uma estrutura de corrupção, que é talvez a palavra-chave da Idade Média. É um Estado corrupto e uma igreja corrupta. Calvino começa então a buscar um conceito ético, moral para a estrutura da igreja, e isso passava evidentemente pela palavra de Deus, e ao fazê-lo era necessário separar o Estado da igreja. Se a igreja quer ser luz do mundo, ela tem que primeiro ser luz para ela própria. Se a igreja quer ser sal da terra, ela tem que primeiro salgar a si mesma. A igreja tem que ter esse fundamento em si mesma para depois ela poder refletir para os outros. Porque se ela se mistura com o outro, você já não sabe mais quem é um e quem é outro. Isso foi muito claro em várias obras de Calvino. Isso é fundamento para nós. E nós estamos contaminados por um pensamento ainda escolástico, onde as coisas se misturam, e no Brasil é muito misturado. Você vê uma bancada evangélica que não é evangélica, mas fala em nome dos evangélicos. Você vê pessoas que estão no poder, que são pastores, e se apresentam como pastores, que é um ato e um vínculo religioso. E essa estrutura que nós estamos acostumados mostra a carência de uma reflexão profunda do que é ser político como cristão e como reformado e como igreja presbiteriana. Nós temos hoje atualmente 2 ministros da IPB que são ministros desse governo. Eu acho isso um grande erro, é uma compreensão clara para mim da reforma que é um grande erro. Outro dia mesmo o presidente escreveu "cala a boca, ministro", né? Depois eu fui ver o vídeo
e ele manda o ministro da Educação, que é um pastor da IPB, calar a boca, né? Então nós ficamos assim num dilema, né? Até onde vai o seu conceito ético? Até onde vai o seu conceito moral? Porque o presbiterianismo está tão contaminado que nós achamos que então se o indivíduo vai sozinho, ele vai lá e representa a gente, mas ele faz alguma coisa de bom. É isso que o brasileiro e a visão escolástica tem. Se um faz o bem, ele fez para todo mundo. Independe do governo. Não é verdade. E aqui eu não estou falando de governo de direita, de esquerda, porque para mim atualmente não tem muita diferença, mas mostra uma realidade de como nós começamos a entrar em estruturas contaminadas por uma política de interesses, por uma política de querer tirar proveitos, de uma política que busca fazer com que a sua estrutura política permaneça no poder, ainda que abra mão de questões de caráter, de ética, de questões morais. Até onde nós devemos fazer isso? Eu creio que é um grande erro que nós cometemos como igreja presbiteriana, como igreja reformada. Parece que a IPB não aprendeu com o Garotinho, né? Garotinho era professor de escola dominical para casais da Catedral lá do Rio de Janeiro, da IPB. Ele foi processado e foi condenado em algumas questões e fica por isso mesmo, ele era membro da igreja. Como que essa situação permanece? Então nós temos que aprender a crescer na nossa visão política, né? A Bíblia fala, quando eu era garotinho, eu falava como garotinho, mas depois que eu cresci, eu falo como adulto. Então nós temos que ter uma estrutura política também nessa questão. A IPI não fica muito longe, aqui nós somos menorzinhos, mas não fica muito longe. Quantos candidatos nós tivemos, né? Valdomiro, Assir, Abival, tivemos um eleito, né? Vaz de Lima, que vinha nas igrejas que eu pastorei de 4 em 4 anos para jogar os seus panfletos, seus santinhos, e entrava em contato comigo e falava, meu irmão, há quanto tempo que a gente não se fala? Será que eu posso ir pregar na sua igreja? Então, vincular o púlpito a um aspecto político. Será que podemos? Qual a moral disso? Temos discutido essa questão, mas nós, como brasileiros, queimamos todas as etapas da nossa visão política e queremos ir lá para o poder, achando que um indivíduo vai modificar essa estrutura, e nós não agimos como igreja local, como instituição, como denominação, como estrutura evangélica para pedir mudanças que são necessárias. Calvino pensava assim. Calvino escreve dizendo que a igreja deveria ser voz profética da sociedade. Então ela deveria ter uma distância para que pudesse dizer, isso está certo, isso está errado, isso não é correto, nós temos que ter esse exercício de justiça. Como nós podemos ter democracia com 33 partidos e mais 8 pedindo para entrar? Como nós podemos ter democracia nas estruturas políticas que existem hoje? Como nós podemos ter democracia quando as coisas estão contaminadas por um grau de corrupção terrível? E vai se abrindo mão, vai se dizendo assim, mas para eu governar eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, abrir mão disso. Será que nós estamos sendo igreja reformada quando pensamos assim? Não. Eu gosto muito da visão do pastor Valdinei, da primeira igreja, da Catedral Evangélica, na Nestor Pestana, quando ele escreveu um texto junto com a igreja, que é o Manifesto Político da Igreja, e é um manifesto muito interessante, muito profundo e muito edificante, porque se posicionou em relação a isso. E eu vejo que muitas vezes é uma voz no deserto, e nós deveríamos também unir nossas vozes nesse princípio, nesse movimento, nesta ação como cristãos, porque às vezes nós olhamos e falamos, nada muda, tudo vai continuar do mesmo jeito.
esse gabrielismo que o brasileiro tem vem de uma estrutura da Idade Média, que é o escolasticismo católico, que entrou dentro das nossas teologias, inclusive da predestinação, porque muito crente fala assim, assim mesmo, Deus está no controle de tudo, né? Então não precisa orar, não precisa fazer mais nada, porque está tudo aí, não vai mudar nada mesmo, é Deus que vai fazer. E nós, muitas vezes, transferimos para doutrinas ou para raciocínios que são da Idade Média, uma finalidade, uma função que é minha. Deus nunca tirou do homem a responsabilidade de ser um exemplo para os fiéis, tanto dentro da sua casa, da sua igreja e para a sociedade. A palavra de Deus elogia vários homens. Abraão, porque era fiel e era um homem cordado, um homem que mantinha a sua palavra, Jó, José e tantos outros homens que mantiveram o seu caráter e a sua visão junto à sociedade, porque Deus havia transformado a sua vida. Então, a partir do meu eu, da minha experiência de fé com Jesus Cristo, da minha salvação, isso deve extrapolar de modo que eu seja um cidadão do reino de Deus. E esse cidadão do reino de Deus não pode ser aquele pietismo que é marcado muito no meio evangélico hoje, que é assim, eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo, eu sou cidadão celestial, sou cidadão do céu. É verdade, mas Deus nunca tirou, e se você ler as cartas paulinas, se você ler Pedro, na visão da política, na visão da sociedade, e também palavras de Jesus, você vai perceber claramente que Jesus diz sobre o Estado, sobre o governo, sobre os mandantes, sobre aqueles que têm responsabilidade. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não está separando, dizendo simplesmente, esse aqui funciona sem a existência desse. Jesus está dizendo, há uma separação, porque este deve ser divino e aprovado por Deus e cumprir o propósito de Deus, mas ele deve emanar, deve irradiar, deve trazer vida também ao mundo morto, ao mundo que está deteriorado, está apodrecido pela realidade a qual nós vivemos. Os países que adotaram o conceito e a visão e o pensamento reformado foram países que até hoje possuem democracias, governos muito mais fundamentados e consistentes do que nós temos na América Latina, por exemplo, um continente todo ele marcado por esse escolasticismo, com uma quantidade enorme de ditadores, uma quantidade enorme de aproveitadores, uma quantidade enorme de pessoas que, em nome da política e em nome de Deus, ou às vezes dos dois, tiram proveito da sociedade. Meu amado, eu quero convidá-lo então a que você reflita profundamente sobre essa relação da minha vida com Deus e da minha relação com a sociedade, porque isso traz frutos para nós. E a igreja tem, como diz Calvino, uma voz profética para o mundo. Agora, como eu vou dar uma voz profética se há meus que estão lá no meio e eles estão defendendo determinados governos e ações e fazem parte dele? Esta mistura Calvino não via dessa forma. Ele via uma igreja profética que deveria exercitar a sua cidadania, a sua ação de profecia, dizendo aquilo que o Senhor deseja para nós. Meu amado, eu quero terminar essa mensagem com o tema do mês. Igreja reformada sempre se reformando. Por isso, eu falei que a gente às vezes fala de reforma só do sola, né? Parece sapataria, mas a gente tem que trazer uma mentalidade muito mais profunda, muito mais ampla do que é a reforma protestante. Há ensinos e há fundamentos. Eu quero provocar a você a que entre neste mundo da reforma e aprenda a compreensão do pensamento reformado, porque isso também vai trazer transformações pessoais, familiares e também para a Igreja de Jesus Cristo. Isso é vitória, isso é bênção, isso é fruto. Muitas vezes Deus não nos abençoa porque nós não conseguimos mudar a nossa mentalidade.
É aquele ditado, né? Se eu sou martelo, tudo na minha frente é prego. Então a gente não muda a mentalidade, não consegue transformar a nossa forma de ver as coisas. E a gente precisa aprender a pensar também dentro de estruturas teológicas, estruturas da igreja eclesiológicas, de modo que a gente possa entender melhor o prazer que Deus tem de abençoar os outros. Domingo passado eu falei sobre ensino e eu falei que o moto, o tema das igrejas reformadas quando iam para outros estados nos Estados Unidos era uma igreja, uma escola. Então, uma mentalidade que foi trazida e abençoou de modo grandioso essa nação que é os Estados Unidos. E nós precisamos então também trazer essas mentalidades que trazem conteúdo, bênção para a nossa reflexão em Cristo Jesus. Por isso não podemos ter apenas um moto, igreja reformada sempre se reformando, mas é uma busca de um alvo para a nossa fé, para a nossa vida como igreja. Há várias demandas na sociedade que desafiam a igreja. A busca dessa reforma original, amorosa, acolhedora, profética, do reino de Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração. Esses sistemas que promovem exclusão, desigualdade, relações de trabalho desiguais, né? Como a gente vê a violência à mulher, como a gente vê a discriminação aos afrodescendentes na questão de emprego, de valor de salário e tantas outras demandas que nós temos em nosso país. Nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, buscar verdadeiramente a Igreja reformada sempre se reformando. Essa visão crítica, essa visão da instituição enquanto Estado, a visão crítica em relação à própria Igreja, a relação de buscar interesses que sejam abençoadores, fazem com que o nosso testemunho cristão seja mais vivo, mais verdadeiro e mais correto. Eu queria terminar dando um exemplo da Idade Média. Naquela época, muitas cidades, cidadelas, guetos não no sentido de cidade grande, mas guetos de pequenas aldeias, mas também províncias, pequenas cidades e cidades grandes também, podiam se reunir para decidir se iam continuar como uma cidade católica ou como uma cidade protestante, reformada. E havia um plebiscito, havia uma assembleia da cidade, chamava muitas vezes um padre, um sacerdote católico, ele fazia todo o discurso para a cidade, para dizer por que eles deviam continuar a serem católicos, e vinha um sacerdote reformado. Calvino participou de vários desses eventos, né? Em Genebra, inclusive. E a cidade votava. E uma grande quantidade de cidades votavam para serem cidades reformadas. Por quê? Porque as propostas de justiça, as propostas de verdade, as propostas de direito, as propostas de deveres, a igualdade, a busca de uma justiça melhor, de uma forma de governo melhor, fez com que centenas, milhares de cidades na Europa se tornassem cidades reformadas. Irmãos, nós também temos que escolher muitas coisas na nossa vida. E eu quero convidá-lo nessa noite a que você seja convidado a escolher a ser uma igreja reformada. Uma igreja que busca a essência desse pensamento tão rico, tão maravilhoso que nós temos como herança e que eu e você possamos cada vez mais cavocar, descobrir e usar isso como refúgio, como reforço, como instrumento de bênção para nós todos. Eu quero terminar com o texto de Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Façamos isso como uma reflexão de vida, cidadania e fé para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe assim e te guarde e te convide a esta ação preciosa em Cristo Jesus. Amém.
os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Queria observar tudo quanto ordenar, com fiel obedecer ao que Cristo manda. Amados irmãos, nós queremos desejar a você uma semana abençoada, que o Senhor esteja falando ao seu coração, abençoando sua vida, sua intimidade com Deus, que você se sinta fortalecido a buscar a palavra do Senhor, a Bíblia, que isso seja fonte de intercessão, de oração, que você ore com a palavra do Senhor também e continue perseverando na sua fé em Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Deus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.